Relatos paranormais do interior. Histórias que o povo conta. As sombras do cafezal. Santo Antônio da Alegria é um desses lugares onde a poeira não sobe à toa e cada sombra parece carregar um segredo antigo. O povoado, escondido entre morros e vales do interior de São Paulo, vive ao redor de duas fazendas antigas, a Fazenda Bela Vista e a Santa Luzia. Ambas separadas por um córrego raso, mas unidas por algo que ninguém sabe explicar e que poucos ousam sequer nomear. Tudo começou com a seca de 1993. Uma estiagem tão severa que rachou a terra e silenciou os bichos. As colheitas minguaram e os cafezais começaram a morrer como se alguém tivesse amaldiçoado cada raiz. Foi nesse tempo que seu Zeca, homem de fé e calado como pedra, começou a ouvir os lamentos. Acordava sempre às 3 da manhã. A hora morta, como os antigos chamavam, com o som de choro vindo do cafezal. Não era vento, era humano, dolorido, como se alguém estivesse preso debaixo da terra e chorasse por não conseguir sair. Uma noite, ele seguiu o som, lanterna na mão, foi até a curva da trilha onde a terra é mais vermelha. A luz falhou, o ar ficou mais frio e então ele viu um vulto branco flutuando entre os pés de café, com braços longos e a cabeça baixa, como se carregasse o peso de todos os mortos dali. Voltou correndo, trancou a porta e nunca mais falou sobre isso. Mas as coisas pioraram. A filha dele, Mariana, começou a mudar. Deixou de comer. Andava pela casa murmurando nomes de pessoas que ninguém conhecia. Um dia, o pai ouviu ela rindo sozinha, olhando pro espelho. Quando foi ver o que era, ela disse: "É o moço da camisa rasgada. Ele mora ali, debaixo da árvore torta. Disse que me espera sempre que a lua some do céu." A tal árvore ficava no alto do cafezal. Uma aroeira velha, seca, onde, segundo contam os mais antigos, um escravo fugido foi enforcado a mando do antigo coronel da fazenda. Desde então, ninguém mais plantava naquela parte da terra. Crescia só mato e medo. 2 dias depois, Mariana desapareceu. Saíram em busca, dia e noite. Cães farejadores, gente da cidade, helicóptero, nada. Até que no 3º dia, uma moradora da fazenda Santa Luzia viu uma vela acesa no alto do morro. Foram até lá e a encontraram sentada em silêncio, com os olhos vidrados e os pés cobertos de sangue seco. Ela estava sorrindo e disse apenas uma coisa: "Ele me mostrou a casa dele, mas lá só tem escuridão." Desde esse dia, a fazenda nunca mais teve paz. As porteiras começaram a abrir sozinhas no meio da madrugada. O gado aparecia com os olhos brancos, como se algo tivesse sugado a alma deles. As lamparinas estouravam sem explicação. E uma vez, durante uma colheita tardia, 3 homens disseram ter visto ao mesmo tempo uma figura alta e deformada entre as árvores sem rosto, com a pele da cor de couro podre. Um deles enlouqueceu. O outro se mudou para Minas Gerais e nunca mais pisou em Santo Antônio. O terceiro sumiu. O povo começou a lembrar de um antigo boato, de que os donos das terras, no tempo da escravidão, fizeram um pacto com entidades sombrias para enriquecerem com o café. Ofereceram sangue e silêncio. Enterraram homens vivos. Usaram rituais trazidos de além-mar
misturados com ódio, medo e desespero. E a terra, dizem, aceitou. Mas nunca esqueceu. Com o tempo, os donos mudaram. Vieram outros senhores, gente moderna da cidade. Mas o peso ficou. As fazendas mudaram de nome, reformaram a sede, pintaram as paredes. Mas o chão seguia o mesmo. Hoje, quem passa por lá ainda escuta os lamentos entre os pés de café. Dizem que, nas noites de lua nova, uma vela acende sozinha no alto do morro, sempre ao lado da árvore torta, sempre no mesmo ponto, e os mais velhos, com a voz embargada e a lamparina na mão, sussurram: a colheita do sangue nunca acaba, ela só espera a próxima seca. A última exploração, os ecos de Mina da Passagem. A noite descia sobre Mariana como um manto sombrio. O ar estava carregado de uma umidade gelada que fazia a pele arrepiar. O vento cortava as ruas desertas da cidade, como se tentasse afastar qualquer alma curiosa. Mas havia quem não temesse os ventos ou os sussurros da escuridão. Naquela noite, um grupo de exploradores se aventurava nos túneis da antiga Mina da Passagem, buscando algo mais que história. Buscavam o mistério que envolvia o local. A mina, aberta ao público há anos, ainda carregava consigo a aura de terror que se formou ali em 1936, quando uma inundação trágica ceifou a vida de 17 mineiros. Mas a tragédia, embora conhecida, não era o que mais intrigava aqueles que visitavam a mina. Não eram as histórias de homens mortos pelo desespero, mas sim os ecos, os sussurros abafados que escapavam das profundezas, como se as paredes estivessem vivas, absorvendo as últimas palavras de quem nunca mais voltaria. A pequena expedição desceu pela escada íngreme, iluminada apenas pelas lanternas, cujas luzes tremeluziram como se temessem o que estavam prestes a ver. O grupo, formado por 5 pessoas, estava ali para investigar o lado obscuro da mina, algo que não era revelado nos roteiros turísticos. Um dos membros, nervoso, comentou sobre os rumores que ouviu. Dizem que quando a noite cai, a mina se enche de vozes. Alguns até falam em fantasmas dos mineiros que morreram aqui. Os outros, mais céticos, riram da ideia. No entanto, algo no ambiente parecia incomum. À medida que desciam mais fundo, o ar ficava progressivamente mais denso, e uma sensação de opressão tomava conta de todos. O som dos seus passos, antes nítido, agora era abafado, como se o próprio chão da mina estivesse engolindo-os. Eles chegaram ao corredor estreito, onde a umidade da terra se fazia sentir. O cheiro de mofo e ferrugem preenchia o espaço, como se o próprio tempo tivesse parado ali. As paredes de pedra, envelhecidas pela história e pelo abandono, pareciam respirar, exalando uma tensão que não podia ser ignorada. Todos sentiam, algo estava diferente, algo os observava. Escutem, disse um dos membros do grupo, seus olhos arregalados. Vocês ouviram isso? Todos pararam. O som era estranho, como uma batida distante, um eco do passado. Alguns acreditaram que fosse o som de uma pedra caindo, mas outros, mais sensíveis ao ambiente, sentiram que algo mais estava ali. Algo que os observava. O ar parecia mais denso,
como se algo tivesse se materializado ao redor deles. E o silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Eles continuaram avançando, mas a cada passo o som ficava mais claro. Uma voz baixa e indistinta. Sussurros que pareciam vir das profundezas da terra, quase imperceptíveis. Eles tentaram ignorar, mas o som cresceu, transformando-se em um murmúrio contínuo, como se o passado estivesse querendo se comunicar. Som que parecia se arrastar das pedras, das galerias escuras, algo do outro lado do tempo. Isso não é normal, disse outro dos exploradores, a voz falhando. Ele estava visivelmente desconcertado. Não estamos sozinhos aqui. E não estavam. À medida que avançavam, os sussurros se tornaram mais fortes, mais próximos, até que se transformaram em gritos abafados. A água, sempre presente nas profundezas da mina, parecia agora fluir mais rápido, como se estivesse prestes a transbordar. Mas o que realmente os assustou foi o som que se seguiu. O som de algo se arrastando pelas pedras, algo que não deveria estar ali. O grupo chegou a uma grande caverna subterrânea, onde o teto se perdia nas sombras. As lanternas começaram a piscar, as chamas vacilando como se algo estivesse interferindo nelas. E então, os sussurros se tornaram uma voz masculina, rouca, carregada de dor, como se alguém estivesse falando debaixo da água. Saíam daqui. Não voltem. O grupo congelou. As sombras nas paredes pareciam se mover, dançando de forma irregular. Eles podiam ver os contornos distorcidos de figuras, mas não havia ninguém ali. Só o eco de uma presença que os observava. Algo não humano. Foi quando o som de passos pesados ressoou nas pedras. Não eram os passos do grupo, mas sim passos lentos e firmes que se aproximavam cada vez mais. A presença na mina parecia ganhar forma. Uma figura apareceu na escuridão, deslizando pelo corredor com uma leveza sobrenatural. Era um homem, ou o que restava dele, vestido com as roupas do passado, de um tempo em que a mina ainda estava em operação. Seu rosto estava desfigurado, coberto por uma máscara de dor. Seus olhos vazios estavam fixos no grupo. Ele parecia carregar consigo o peso do sofrimento. Uma alma perdida que ainda vagueava pelas galerias, incapaz de encontrar a paz. Sua presença era como um peso sobre os ombros de todos, tornando o ar mais denso, mais difícil de respirar. O grupo tentou se afastar, mas os passos da figura aumentaram. A lanterna de um dos exploradores apagou-se repentinamente, deixando-os em um breu quase total. O medo se apoderou deles, e ao tentar sair, perceberam que os corredores não eram mais os mesmos. O que antes era familiar, agora parecia um labirinto, sem fim, e as paredes pareciam se fechar sobre eles. O som da água se tornou ensurdecedor, como uma inundação prestes a arrastá-los. O último explorador, desesperado, correu, mas ao olhar para trás, não viu mais nada, apenas o vazio. No entanto, o som da água e os gritos dos mineiros mortos ainda podiam ser ouvidos, ecoando pelas galerias escuras. Ele tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo som da água, pela presença daquilo que estava lá, esperando. E assim, como os mineiros de 1936, os exploradores desapareceram.
As sombras os engoliram e o silêncio tomou conta da mina novamente. Mas não por muito tempo. Hoje, a mina da Passagem ainda permanece aberta aos turistas. Alguns dizem que os sussurros podem ser ouvidos nas noites silenciosas e que a água nunca parou de correr sob os túneis. Se você se atrever a descer pelas escadas escuras, talvez seja um desses sussurros que o guiará para longe da luz, para um lugar onde o passado e o presente se fundem e onde os mortos ainda esperam pelo momento certo para contar suas histórias.